Acredite ou não, algumas verdades são como veneno. Você pode até evitá-las, mas uma vez ingeridas, elas correm pelas veias e matam o que antes era ignorância. Eu nunca fui um homem de acreditar em superstições ou nas histórias que minha mãe contava sobre forças que governavam o mundo além do que podíamos ver. Mas o destino, esse desgraçado traiçoeiro, me fez olhar para o abismo e perceber que há muito mais do que imaginamos. A primeira vez que senti que algo estava errado foi naquela noite, quando entrei na sala e vi minha esposa, Laura, digitando algo rápido no celular. Ela bloqueou a tela e sorriu. Um sorriso pequeno, treinado, um sorriso que não era para mim. Desde aquele momento, o silêncio entre nós ficou diferente, como se escondesse algo podre. Eu não queria acreditar, mas a dúvida se instalou como um parasita, corroendo minha paz. Foi minha mãe quem plantou a ideia na minha cabeça. Ela sempre dizia que há pessoas que veem além do que os olhos permitem. Pessoas que podem tocar o fio do destino e revelar segredos escondidos. Eu ri a princípio, mas a verdade é que o desespero nos torna crentes. No final, aceitei sua insistência e fui com ela até a casa de uma mulher chamada Mariana. A casa dela era pequena e escura, cheia de velas espalhadas em superfícies desgastadas pelo tempo. O cheiro era denso, uma mistura de ervas queimadas e incenso que parecia grudar na pele. Mariana me olhou, com olhos que pareciam saber demais, e sem que eu precisasse dizer uma palavra, ela embaralhou um baralho de cartas velhas, gastas como se tivessem sido manuseadas por séculos. Você sente, não sente? Ela disse, suas palavras se arrastando pelo ar como fumaça. A traição no próprio lar, o sangue quente do engano queimando em suas veias. Meus lábios se entreabriram, mas nada saiu. A sala parecia menor, como se o ar se tornasse mais espesso ao meu redor. Mariana virou a primeira carta. A torre. Meu peito apertou, a queda de algo que parecia inabalável. Ela puxou outra. O diabo. Mentiras, sedução, desejos proibidos. Então veio a última. A morte. A chama de uma das velas piscou violentamente, como se uma rajada de vento invisível tivesse passado pela sala. Mariana ergueu os olhos para mim, sua expressão um misto de compaixão e certeza. Sua esposa, Lucas, ela te trai com aqueles que você chama de amigos. Meu estômago revirou. Senti o sangue fugir do meu rosto. A mente tentou negar, mas algo no fundo de mim já sabia a verdade. Eu a vi nos pequenos detalhes, nas desculpas banais, nos toques cada vez mais raros. Não lembro de sair da casa de Mariana, mas lembro de como o mundo parecia diferente do lado de fora. Como se eu tivesse cruzado um limite invisível e nada mais pudesse voltar ao normal. A dúvida havia acabado. Agora, só restava descobrir até onde a verdade iria me levar. A paranoia tem um gosto amargo. Ela começa como um pensamento incômodo, um murmúrio ao fundo da mente que você tenta ignorar. Mas quanto mais você tenta afastá-la, mais forte ela se torna, até que não há mais escapatória. Naquela noite, quando voltei para casa depois de falar com Mariana, Laura dormia tranquila ao meu lado, como se nada estivesse errado. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pelo brilho esverdeado do despertador digital. Eu fiquei deitado ali, imóvel, olhando para o teto, sentindo minha respiração ficar mais pesada. A bruxa poderia estar errada. Talvez tudo não passasse de um truque, um jogo para encher os bolsos dela. Mas algo dentro de mim já sabia. Na manhã seguinte, eu fui até uma loja de eletrônicos e comprei câmeras de segurança. Pequenas, discretas, perfeitas para serem escondidas nos cantos da casa. Minha mente fervilhava enquanto eu instalava uma no abajur do nosso quarto, outra na sala e uma última na cozinha. Me senti ridículo fazendo isso, mas era necessário.
Se Mariana estivesse errada, eu poderia seguir em frente, rindo de minha própria paranoia. Mas se estivesse certa, o primeiro dia passou sem nada de anormal. A segunda noite também. Eu assistia às gravações no celular, sozinho no escritório, e tudo parecia absolutamente normal. Mas na terceira noite, tudo mudou. Eu estava revendo a filmagem da sala de estar quando vi Laura no sofá, olhando para o celular com um sorriso que eu já não via há meses. Um sorriso que não era para mim. Alguns minutos depois, alguém tocou a campainha. Meu coração martelava no peito enquanto eu avançava o vídeo. Ela abriu a porta e lá estava ele, Rafael. Ele entrou como se já conhecesse a casa, como se já soubesse o caminho. Eu assisti em silêncio enquanto minha esposa se inclinava para um beijo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele riu, murmurou algo que eu não conseguia ouvir pela gravação, e ela apenas segurou sua mão e o puxou para dentro, para o nosso quarto. Eu deveria ter sentido raiva. Eu deveria ter gritado, quebrado alguma coisa. Mas naquele momento, eu apenas fiquei ali olhando para a tela, sentindo o vazio crescer dentro de mim. As horas se passaram e eu continuei assistindo, incapaz de desviar o olhar. Rafael não foi o único visitante naquela semana. 2 dias depois, outro amigo apareceu. O mesmo ritual, o mesmo sorriso, o mesmo quarto. A traição se repetia como uma peça bem ensaiada. O estômago revirou. A respiração ficou curta. Eu pausei o vídeo, fechei os olhos. Tudo dentro de mim gritava por ação. Eu precisava confrontá-la. Precisava dizer que sabia de tudo. Mas então uma ideia mais fria, mais escura, se insinuou na minha mente. Eu desliguei o celular, levantei da cadeira e peguei as chaves do carro. Eu sabia exatamente para onde ir. A noite estava sufocante. O ar quente grudava na pele como um peso invisível, tornando cada respiração mais difícil. Meu coração martelava no peito enquanto eu dirigia em silêncio, os faróis cortando a escuridão da estrada deserta. Eu sabia onde precisava estar. Eu sabia a quem recorrer. A casa de Mariana parecia diferente naquela noite. As sombras pareciam se estender além do normal, como se tivessem vida própria. O cheiro de ervas queimadas era mais forte, impregnando cada canto do pequeno espaço. Ela me esperava na mesma posição de antes, as mãos pousadas sobre a mesa coberta de velas e símbolos que eu não compreendia. Você viu, ela disse sem que eu precisasse dizer nada. Assenti. Minha boca estava seca. E o que deseja agora? Sua voz era calma, paciente, como se já soubesse a resposta. Eu podia sentir o ódio pulsando dentro de mim. Não era só a traição. Era o fato de que fui feito de idiota, enganado, ridicularizado. Eu queria justiça. Eu queria que eles pagassem. Quero vingança. Mariana sorriu de um jeito que me fez estremecer. Não era um sorriso comum. Era como se ela estivesse esperando por aquelas palavras. Ela se levantou lentamente e caminhou até uma prateleira repleta de frascos de vidro. Pegou um pequeno frasco, preenchido com um líquido escuro, quase negro. O vidro parecia absorver a pouca luz do ambiente. Este feitiço não é para os fracos, ela advertiu, girando o frasco entre os dedos. Não há volta, não há arrependimento. Não quero voltar atrás. Minha voz saiu firme, mas Mariana apenas ergueu uma sobrancelha, avaliando-me. Ela se sentou de volta e colocou o frasco à minha frente. Basta algumas gotas na comida ou na bebida deles. O efeito será rápido, mas doloroso. Os corpos se fecharão sobre si mesmos, retorcendo-se em agonia. A morte virá como um abraço inevitável. Eu engoli em seco. E depois? Depois? Ela inclinou a cabeça. Depois, você carrega esse fardo pelo resto da vida. Por um momento, algo dentro de mim hesitou. Mas então, lembrei das imagens. Lembrei dos risos abafados, dos toques, dos beijos roubados dentro da minha própria casa. Minha mão pegou o frasco antes que eu percebesse. O preço? Perguntei, sentindo o vidro frio entre os dedos. Mariana sorriu de novo.
Mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Algo antigo, faminto. O preço já foi pago. Saí dali sem olhar para trás. O pequeno frasco pesado no bolso do meu casaco. A noite continuava sufocante, mas agora o peso em meu peito não era apenas ódio. Era a certeza de que em breve tudo mudaria para sempre. A cozinha estava silenciosa. O relógio na parede marcava 21h34, e o único som era o zumbido distante da geladeira. Meus dedos apertavam o frasco no bolso do casaco, sentindo o vidro frio contra a palma da mão. Era agora ou nunca. Laura estava distraída cortando legumes para o jantar. O cheiro de alho e cebola se misturava ao ar, um contraste irônico para o que estava prestes a acontecer. "Você quer vinho?" ela perguntou sem desviar os olhos da tábua de corte. "Sim", respondi tentando manter a voz estável. Ela serviu as taças com aquele mesmo sorriso casual, como se nada estivesse errado, como se não tivesse transformado minha vida em uma piada. Eu a observei de perto, cada gesto, cada pausa. O mesmo rosto que eu havia amado, agora apenas um reflexo de mentiras e traição. Quando ela virou de costas para pegar os pratos, deslizei o frasco do bolso e, com um movimento rápido e preciso, despejei algumas gotas no vinho dela. O líquido escuro se dissolveu sem deixar rastros. Meus músculos estavam tensos quando entreguei a taça. Laura aceitou sem suspeitas, levou aos lábios e bebeu. Esperei. Os primeiros minutos se passaram sem nada acontecer. Ela continuou falando sobre algo irrelevante, rindo entre um gole e outro, enquanto meu coração martelava contra o peito. Então, tudo mudou. O primeiro sinal foi sutil, um pequeno tremor nos dedos dela. Depois, um arquejo. Ela tocou a garganta, a expressão se contorcendo em confusão. "Lucas..." A voz saiu embargada. O copo escorregou da mão dela e se estilhaçou no chão. Ela cambaleou para trás, levando as mãos ao pescoço, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. O pânico surgiu nos olhos dela. "Eu não consigo respirar." O ar se encheu de um cheiro metálico. Ela caiu de joelhos, os dedos arranhando a própria pele. Pequenos cortes começaram a se abrir ao longo dos braços, como se lâminas invisíveis estivessem rasgando-a de dentro para fora. Os gritos vieram em seguida. Foram altos, primitivos, algo que jamais esquecerei. O corpo dela se arqueou em espasmos violentos. Os olhos se reviraram, a boca se abriu num último grito sem som. E então, silêncio. O relógio agora marcava 21h41. Fiquei ali, parado, observando o corpo retorcido no chão. E então, a campainha tocou. Meu estômago revirou. Quem poderia ser? Minha mente estava a mil enquanto limpava as mãos trêmulas na calça. Andei até a porta, tentando controlar a respiração. Ao abrir, o ar gelado da noite me atingiu e lá estava ele, Rafael. "Laura está?" Ele perguntou com aquele maldito sorriso no rosto. Um sorriso que logo desapareceria. O corpo de Laura ainda estava no chão quando abri a porta. Rafael sorriu, mas algo na minha expressão o fez hesitar. Ele franziu a testa, tentando enxergar além de mim, para dentro da casa. "O que foi? Tá tudo bem?" Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Por um instante, considerei fechar a porta na cara dele, mandar ele ir embora, mas algo dentro de mim mudou. Não, ele também fazia parte disso. Ele também merecia pagar. "Entra", murmurei, afastando-me. Ele hesitou por um momento, então deu de ombros e entrou, como se não suspeitasse de nada. Foi quando viu Laura. O sorriso desapareceu. Ele congelou, os olhos arregalados, enquanto assimilava a cena. O corpo dela contorcido, os olhos vidrados, a expressão congelada de dor e terror. Ele soltou um som engasgado, dando um passo para trás. "Que porra é essa, Lucas? O que aconteceu?" Fechei a porta atrás dele. Rafael se virou para mim, o rosto agora pálido,
uma gota de suor escorrendo pela testa. Eu podia ver o pânico crescendo nele, a urgência na forma como olhava para a porta, para as janelas, para qualquer possível saída. Mas era tarde demais. Ele não viu quando tirei o outro frasco do bolso. Ele não percebeu quando despejei o líquido na garrafa de água na mesa. "Bebe!" ordenei, empurrando a garrafa para ele. "O quê?" Ele deu um passo para trás. "Você tá maluco? Me diz o que aconteceu aqui!" A raiva queimava dentro de mim, mas me obriguei a sorrir. Um sorriso frio, sem pressa. "Bebe." Ele engoliu em seco, os olhos se movendo entre mim e Laura. Eu podia ver a mente dele correndo em círculos, tentando entender, tentando encontrar um jeito de sair vivo daquela situação. "Você..." A voz dele falhou. "Você fez alguma coisa com ela?" Eu apenas fiquei em silêncio. Ele pegou a garrafa hesitante. O medo e a incerteza estavam gravados em cada movimento. Ele olhou para mim uma última vez, antes de levar a garrafa aos lábios, e bebeu. Os efeitos foram mais rápidos dessa vez. Ele se engasgou quase imediatamente, deixando a garrafa cair no chão. Suas mãos foram ao pescoço, os olhos arregalados de puro horror. A pele dele começou a escurecer, veias saltando como raízes apodrecidas se espalhando sob a carne. Ele tentou gritar, mas tudo que saiu foi um som gorgolejante. Caiu de joelhos, os músculos se contraindo em espasmos violentos. A boca se abriu e um líquido negro escorreu pelo queixo, como se a própria escuridão estivesse sendo expelida de dentro dele. Então, com um último estremecimento, o corpo dele ficou imóvel. O silêncio voltou à casa. Meus olhos foram de Rafael para Laura. 2 corpos. 2 traidores. Eu deveria sentir algo, alívio, satisfação, qualquer coisa. Mas tudo que veio foi um vazio profundo. A campainha tocou novamente. Dessa vez meu sangue gelou. Alguém mais estava lá fora. E dessa vez, talvez não fosse tão fácil resolver. O som da campainha pareceu ecoar pela casa. Um ruído pequeno, mas ensurdecedor. Meus olhos passaram pelos corpos de Laura e Rafael. As sombras de seus corpos retorcidos se alongando sob a luz fraca. O cheiro de ferro no ar já começava a se misturar com o amargo do incenso que ainda queimava no altar improvisado. Meu coração batia rápido. Quem quer que estivesse do outro lado da porta não podia ver isso. Caminhei até a entrada, cada passo pesado como chumbo. Respirei fundo antes de abrir a porta apenas uma fresta. Minha mãe, ela estava ali com os braços cruzados e um olhar sério no rosto. "Lucas", sua voz era baixa, firme. "O que você fez?" O estômago revirou. Como ela sabia? Ela não podia saber. "Do que está falando?" Minha voz soou mais vacilante do que eu queria. Os olhos dela se moveram levemente, focando em algo atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, ela empurrou a porta e entrou. A respiração dela ficou presa na garganta ao ver os corpos. Eu não conseguia me mover. A sala parecia se fechar ao meu redor, as sombras se tornando mais escuras, mais densas. Ela levou a mão à boca. "Meu Deus!" "Eu não tive escolha", murmurei, sentindo algo frio se espalhar pelo peito. Ela se virou para mim, os olhos cheios de algo entre choque e pena. "Você pediu ajuda a Mariana, não foi?" Meu silêncio foi minha resposta. Ela balançou a cabeça, fechando os olhos por um momento. "Lucas, você não entende o que fez. Isso não acaba aqui, isso nunca acaba aqui." Eu franzi a testa. "O que quer dizer?" Ela apontou para os corpos. "O sangue deles não desaparece. Você pode limpar, pode esconder, mas a energia permanece. E se você aceitou a ajuda de Mariana, então você fez mais do que matar essas pessoas. Você abriu um caminho." Engoli em seco. Que caminho? A casa pareceu estremecer. As luzes piscaram. Minha mãe ficou tensa. O caminho para eles voltarem. Naquele momento ouvi um som atrás de mim. O som de algo se mexendo. Virei-me lentamente. Laura ainda estava caída no chão. Seu corpo pálido, suas mãos retorcidas, mas seus olhos
Os olhos dela estavam abertos e me olhando. Ela não estava viva, eu sabia disso, mas aquilo que me encarava não era mais Laura. Meu peito apertou. Rafael também se moveu. A escuridão dentro da casa parecia ganhar forma, rastejando pelas paredes, deslizando pelo chão como um veneno invisível. Minha mãe agarrou meu pulso. Precisamos ir. Agora! Mas eu não conseguia me mover, porque naquele instante percebi algo muito pior. Eles não estavam apenas se mexendo. Eles estavam sorrindo para mim. Eu não conseguia respirar. Os corpos de Laura e Rafael estavam imóveis, mas seus olhos abertos brilhavam com algo que não pertencia mais a este mundo. Sorrisos retorcidos se formavam em seus lábios, como se divertissem com meu desespero. Minha mãe apertou meu pulso com força. Lucas, agora! Ela me puxou, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O ar da casa ficou pesado, um calor insuportável se espalhando pelo cômodo. As luzes piscavam como se a energia estivesse sendo sugada por algo invisível. Então Laura se mexeu. Não foi um espasmo involuntário, não foi um resquício de vida. Foi algo calculado, preciso. Seu corpo convulsionou uma última vez antes de se erguer, sem apoio, sem equilíbrio humano. Os ossos estalaram, os músculos se reacomodaram. Seu pescoço virou de um jeito impossível, até que seus olhos encontrassem os meus. Lucas. A voz dela saiu cortante, distorcida, como se não fosse mais dela. O instinto gritou dentro de mim. Eu agarrei minha mãe e corremos para a porta, mas quando tentei girar a maçaneta, ela não se mexeu. Atrás de mim, ouvi Rafael rir. O preço já foi pago. Minha mãe me puxou para trás. Para a cozinha! Corremos para o outro cômodo e ela pegou um punhado de sal grosso que carregava em um pequeno saco de pano no bolso. Lançou ao redor de nós, formando um círculo apressado. Os sorrisos de Laura e Rafael desapareceram. Seus corpos estremeceram, como se estivessem sendo puxados para trás por uma força invisível. Mas eu sabia que isso não os manteria afastados por muito tempo. Precisamos selar isso, minha mãe disse, os olhos cheios de urgência. O quê? Como? Ela me segurou pelos ombros. Mariana, ela abriu a porta para isso. Só ela pode fechá-la. Eu queria gritar, queria exigir respostas. Mas não havia tempo. Peguei as chaves e, sem olhar para trás, corri com minha mãe para fora da casa. A noite estava fria. Um contraste brutal com o calor sufocante dentro da casa. O motor do carro roncou quando girei a ignição e acelerei pelas ruas vazias, cada sombra ao redor parecendo se alongar e me observar. A casa de Mariana estava às escuras, mas quando bati a porta ela já estava lá. Eu avisei, disse ela, olhando para mim com algo próximo ao desprezo. Você precisa consertar isso, gritei. Ela suspirou, cruzando os braços. Consertar? Você pediu vingança, Lucas. Agora eles pertencem a algo maior. Meu peito apertou. Eles vão me matar? Mariana inclinou a cabeça, me estudando. Não, mas eles nunca vão te deixar. O sangue gelou em minhas veias. Minha mãe tocou meu braço, tentando me acalmar. Há algo que possamos fazer? Mariana ficou em silêncio por um longo momento, então suspirou e entrou na casa. Voltou com outro frasco, semelhante ao primeiro. Isso não vai livrar você deles, mas vai prendê-los, selá-los dentro da casa para sempre. Engoli em seco. E se eu não fizer isso? Os olhos dela ficaram sombrios. Então eles vão te seguir, pelo resto da vida. Minhas mãos tremiam quando peguei o frasco. Sabia o que precisava ser feito. De volta à casa, o cheiro de podridão estava mais forte. As sombras das velas dançavam como se algo se movesse além da realidade. Laura e Rafael estavam ali, esperando. Quando entrei, seus sorrisos desapareceram. Eles sabiam. Sem hesitar, despejei o conteúdo do frasco no chão, criando um círculo ao redor deles. O ar se partiu com um grito gutural e o chão tremeu. As luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem por completo. O silêncio
foi absoluto. E então acabou. A casa ficou fria novamente. As sombras voltaram a ser apenas sombras. Minha mãe me segurou pelo ombro. Está feito. Eu queria acreditar nisso. Mas quando saímos, fechei a porta atrás de mim e por um instante vi o reflexo do vidro da janela. E lá estavam eles, ainda me olhando, ainda sorrindo, e então desapareceram. Mas eu sabia, eles ainda estavam ali, esperando, para sempre.